Mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Geral do Esporte. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado e regulamenta a prática desportiva no país em um único texto legislativo, estabelecendo uma estrutura formalizada com responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. São mais de 200 artigos. Um dos pontos mais polêmicos do texto trata sobre a cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho e foi vetado pelo Lula. O veto era uma reivindicação dos atletas que nas últimas semanas, para quem assiste muito futebol, chegou a ver os protestos realizados em jogos do Campeonato Brasileiro com jogadores com a mão na boca. O texto aprovado no Congresso restringia o pagamento de indenização a atletas demitidos por clubes antes do término dos contratos. O trecho previa que o clube ficaria liberado de pagar a indenização do atleta demitido antes do final do contrato, desde que o profissional conseguisse emprego em outro clube com salário igual ou superior. Com o veto, os clubes terão de manter o pagamento integral da indenização acertada com os atletas. Parabéns para quem conseguiu essa aprovação. E vou dizer mais para a imprensa: essa aprovação da lei é muito importante, porque a gente sofre muitas vezes com clubes com decisões arbitrárias, que questionam credenciamentos, que às vezes vetam credenciamentos de profissional A ou B, de veículo A ou B. E agora isso vai acabar. Os clubes não têm mais nenhuma autoridade sobre credenciamento. O credenciamento fica na associação de cada cidade, de cada estado, de cada país, né? Como no caso a gente da ACEP, a Associação de Cronistas Esportivos do Estado do Paraná, e respondemos também à ACEB, a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, né? Então é a ACEP que vai fazer todos os credenciamentos em jogos do Estado do Paraná. Né? Traz uma liberdade de imprensa, coisa que a gente não tinha em lei. Com o credenciamento, por exemplo, de clubes ou da Federação Paranaense mesmo, que por muitas vezes atrapalhou e muito diversas situações. Claro, não podemos ser injustos, muitas vezes a federação também nos ajudou em algumas situações, mas eu acho que indo para a ACEP, voltando para a ACEP como era há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na imprensa esportiva, há 10 anos atrás, era com a ACEP ainda. E depois foi mudando isso e foi dificultando o nosso trabalho, né? Então, fico feliz que isso tenha entrado na lei também. Alguns pontos foram mantidos aí, né, que não foram vetados. A gente falou de uma situação que foi vetada, que inclusive foi um pedido dos atletas, né? A gente acompanhou vários protestos aí nas últimas semanas, mas a sanção da Lei Geral do Esporte manteve pontos que haviam sido aprovados já no Congresso Nacional, entre eles a punição para corrupção privada no esporte, que pode dar de 2 a 4 anos de cadeia para quem tentar obter vantagens indevidas para si e para terceiros também. Então esse foi um dos pontos aí que foi mantido. Com apostas esportivas. Enfim, alguns pontos importantes também que acabaram sendo mantidos, né? Não teve nenhuma discussão nesse sentido. Havia previsão também de uma multa no valor de 2 milhões para casos de racismo e homofobia cometidos em praças esportivas. O artigo, entretanto, este artigo foi vetado pela Presidência da República. Agora a Lei Geral do Esporte prevê a cobrança da multa, só que esse valor será estipulado em 90 dias, quando o Ministério do Esporte apresentará propostas de ajustes em trechos da lei. Então, são vários detalhes que acabam tendo ali alguma aresta que precisa ser melhor aparada, então por isso que acabou sendo vetado, né? Mas eu acho que os principais pontos foram aprovados e com certeza é um ganho, né, para os atletas de diversos esportes. Então tá aí. Outro ponto vetado também pelo presidente foi a criação da Autoridade Nacional da Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte. Apesar do veto, situações que deveriam ser observadas pela ANESPORT, né, que é essa autoridade nacional, foram mantidos no texto da Lei Geral do Esporte, como a punição a torcidas organizadas que promoverem ou praticarem e incitarem a violência em praças esportivas. A punição prevista nestes casos, que também vale
Isso aqui é um detalhe bem importante. Para invasão de centros de treinamentos. É o banimento das torcidas organizadas das praças esportivas por até 5 anos. Aí vai ter torcida organizada banida geral, hein? É verdade. Vai ser uma situação bem complicada, né? As torcidas organizadas agora que quiserem cobrar no CT não podem ir uniformizadas, né? Todo mundo vai com o uniforme do seu trabalho. Né? Porque camiseta, calça jeans. A gente não fala em invasão, né? Porque normalmente quando eles entram é algo meio combinado, mas é uma atitude que acaba sendo intimidadora, né? Então aí tem que ver como é que vai ser avaliado nesse sentido. Situação, essa lei tem muita coisa, né? Pra quem quer ler inteira, 200 páginas, mais 200 artigos, na verdade, 200 artigos. Não é... Mas eu fiquei realmente feliz por essa situação toda que eu falei, da questão do credenciamento, da questão da liberdade de imprensa, que isso se torna muito importante e a gente para de conviver com decisões arbitrárias de clubes que muitas vezes vetam profissionais ou veículos, tá?